Olá! Que bom que você se inscreveu nesse curso da Uniapai, em parceria com a Uninter, para a gente estudar aqui um pouquinho do marco regulatório das organizações da sociedade civil. O material de apoio desse curso vão ser os slides e um livro, que cada um dos senhores que se inscreveu no curso vai estar recebendo aí na sua casa. Então, preste atenção lá e confira se o seu endereço está bem certinho, que vai ser postado pelo correio, ok? Nós vamos tratar aqui, então, da Lei 13.019, que instituiu o regime jurídico das parcerias entre as organizações da sociedade civil e a administração pública, em todas as suas esferas, federal, estadual, do Distrito Federal e dos municípios. A Lei 13.019, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 31 de agosto de 2014. Mas ela só teve vigência iniciada em 23 de janeiro deste ano de 2016. Nesse período, então, em aberto, é o que a gente chama de vacatio legis. A lei estava publicada, mas ainda não estava em vigor. E neste período, houve a tramitação da medida provisória 684 de 2015, que foi convertida mais tarde na Lei 13.204. E essa Lei 13.204 é do dia 14 de dezembro de 2015, ou seja, quando a lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro deste ano de 2016, ela já está, então, com as alterações inseridas no ordenamento pela 13.204. A lei vai entrar em vigor para as parcerias com os municípios somente no dia 1º de janeiro de 2017. Essa lei surgiu no seguinte contexto, da vontade das organizações da sociedade civil de instituir, de conquistar uma legislação que tratasse dos convênios. Nós vamos ver que a lei extinguiu os convênios, né, que a partir de agora eles vão ter outro nome, são instrumentos que vão ser denominados por outros nomes, mas a bem da verdade os convênios, esses instrumentos, eles se referiam e se referem a parcerias, ao acordo de vontades entre as organizações da sociedade civil e a administração pública para a consecução de finalidades públicas e sociais, de interesse da coletividade. Então, nesse contexto, a lei ela tem um grande mérito. Ela reuniu, no ordenamento só, ela tentou reunir uma legislação que até então sobre os convênios era muito esparsa. Nós não tínhamos uma legislação que tratasse com tanta clareza desses convênios, dessas parcerias entre a administração e as organizações. Ela quis, então, também trazer segurança jurídica para as entidades, né? Antes, a gente tinha um artigo da Lei de Licitações que se referia a convênios e dispositivos das legislações orçamentárias. Então, hoje, nós temos aí esse marco regulatório que está inteiramente disciplinado na Lei 13.019. Os convênios, ou as parcerias, como nós vamos ver adiante, eles guardam uma carga muito grande, eles atraem toda a normativa do direito administrativo. Então, é preciso que a gente diga que a legislação 13.019, ela não se esgota, por ela tratar de aplicação de dinheiro público, ela não se esgota nela mesma. E isso é possível verificar quando a gente faz a leitura da lei, que o próprio legislador vai fazer referência, nesse assunto é verificar a legislação aplicável à espécie. Ou seja, esse é um importante marco, é a legislação aplicável, mas ainda assim nós vamos ter que recorrer a outras legislações, outros dispositivos do ordenamento jurídico, porque a gente está tratando de administração pública e de uso de dinheiro público. A Lei 13.019 é uma lei nacional. Por que ela é uma lei nacional? Porque ela foi editada pela União Federal com aplicação para todas as esferas. Então, ela vai além da União. Os estados, os distritos federais, os municípios, eles têm que obrigatoriamente seguir essa lei. A lei é uma lei nacional que dita as regras gerais. Os estados, os demais entes, os distritos e municípios, eles vão poder regulamentar a sua legislação, eles vão poder regulamentar a lei, levando em consideração as suas peculiaridades. E eles o farão através de decretos. A União Federal já regulamentou, né, nós vamos ver no decorrer do curso, ela já regulamentou a Lei 13.019, através de um decreto de abril deste ano, e os estados e municípios o farão.
O ideal seria que o decreto também fosse um só para todas as esferas, né? Porque aquela entidade que vai fazer um convênio com o seu município, com o Estado e com a União Federal, ela vai estar trabalhando aí com 4 legislações diferentes no mínimo, né? Que é a Lei Federal, 13.019, o decreto que tenha no seu município, o decreto que tenha no seu Estado e o decreto ainda da União Federal. Então, mas isso não foi uma conquista que foi possível alcançar, é um pouquinho mais dificultoso, mas as entidades vão ter que estar atentas a isso. E por que cada ente vai poder fazer o seu decreto? Porque o Brasil é um sistema federativo e precisa manter a autonomia dos entes federados, ok? Preciso dizer que o decreto, seja ele o da União ou esses que virão supervenientes do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, o decreto não é lei. O decreto é um ato administrativo do chefe do executivo, né? Seja o prefeito, o governador do estado ou do presidente da república. Por ele ser um ato administrativo, ele tem uma força normativa, mas ele não é lei. Então, o decreto, de qual esfera for, ele não vai poder ir além daquilo que o legislador previu. O decreto, quero dizer, eles têm que estar em perfeita consonância com a Lei 13.019. Ele não vai poder criar e impor novas obrigações que não foram tratadas na Lei 13.019. Isso é bem importante que os senhores aí prestem bastante atenção nos decretos dos seus municípios, dos seus respectivos estados, para a aplicação dessa legislação. A Lei 13.019, ela vai abranger todas as organizações da sociedade civil, né? Nós vamos ver na sequência o que são as organizações da sociedade civil, mas em resumo são aquelas entidades que não têm finalidade lucrativa. E ele vai abranger todas. E a grande novidade, então, da Lei 13.019 é que ela também extinguiu os convênios. Os convênios, eles são instrumentos de parceria. Tudo que a gente sabia até aqui sobre os convênios, a gente vai poder continuar aplicando e compreendendo se confrontarmos com esses novos instrumentos, que são o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. E os convênios em vigência? Na entrada em vigência do dia 23 de janeiro, os convênios que estavam em vigência no dia 23 de janeiro deste ano, como que eles vão ficar? Tem um dispositivo expresso nessa legislação que nós vamos fazer a leitura para começar a compreender. O artigo 83 diz que as parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta lei naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. Parágrafo 1º. As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício no caso de atraso da liberação de recurso por parte da administração pública por período equivalente ao atraso. Parágrafo 2º. As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta lei ou prorrogadas por período superior inicialmente ao estabelecido no prazo de até 1 ano após a entrada em vigor da lei, serão alternativamente, inciso 1, substituída pelos instrumentos previstos no artigo 16 ou 17, conforme o caso, ou serão objeto de rescisão unilateral pela administração pública. O que temos, então, para compreender como vão ficar os convênios vigentes, a gente pega a data de vigência da lei, dia 23 de janeiro de 2016. No próximo slide vai ficar mais claro. Os convênios existentes e em vigor até o dia 23 de janeiro de 2016 continuam válidos até o seu termo final, mas a lei se aplica. E os convênios com prazo indeterminado em 23 de janeiro de 2017 serão substituídos por termo de colaboração, termo de fomento ou termo de cooperação, ou serão rescindidos. Então, acho que com a leitura ficou bem claro. Convênios com prazos determinados, eles vão até o seu termo final. Convênios com prazos indeterminados, dentro do período de 1 ano da vigência da lei, que vai ser em 23 de janeiro de 2017, ou eles vão ser rescindidos, ou eles vão ser substituídos pelos novos instrumentos de parceria, seja acordo de cooperação, termo de colaboração ou termo de fomento.
Vamos fazer a leitura do artigo 1º da lei. Esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. O grande destaque desse artigo 1º é que a gente vê ali que a lei estabelece as normas gerais, né, respeitando a prerrogativa que os outros entes federados têm de regulamentarem dentro dos seus limites e atendendo às suas peculiaridades e também atendendo ao limite do que está disposto na lei. E o outro destaque é a mútua cooperação. Né? Isso aqui é o reconhecimento de que o Estado, quando faz uma parceria com uma organização, ele não está fazendo um favor, né? Ele está reconhecendo que aquele trabalho a que se destina aquela associação é relevante e é para o bem de todos e o interesse coletivo, conjugam-se os esforços e firma-se aí uma parceria. Estamos tanto falando de parceria que vamos ver o conceito legal dado pelo legislador da parceria. No inciso 3º do artigo 2º, temos o conceito da parceria. Conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes da relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projetos expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Para a gente compreender bem o que se trata de uma parceria, eu achei importante a gente fazer a distinção entre uma parceria e um contrato. Na parceria, as partes têm o mesmo interesse. E o interesse da administração é o mesmo interesse da entidade, da organização da sociedade civil, que vão conjugar os seus esforços, cada qual vai assumir responsabilidade e vão chegar naquele objetivo comum. E isso é diferente do contrato. No contrato, os interesses das partes são divergentes, são opostos. Uma quer prestar um serviço e receber, né, a remuneração pelo seu serviço prestado, e a outra parte ela quer usufruir daquela prestação de serviço de que ela necessita. Por essa razão, essa distinção fica muito claro também que quando a gente trata de contratos feitos com a administração pública, a legislação que vai incidir é a 8666, que é a legislação, a lei das licitações, a tão conhecida lei das licitações e contratos. Quando a gente vai tratar dos convênios, né, agora chamados de parcerias, a gente vai usar a 13.019, ok? A 13.019 tem até um artigo expresso que diz que a legislação, a 8666, não se aplica quando a gente for tratar desses instrumentos de parceria. Vamos então ver os conceitos dos novos instrumentos. No próximo slide, o legislador dá no artigo 2º, inciso 8º, a linha A, o conceito do acordo de cooperação, que é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Nesse novo modelo de parceria, que ele não envolva a transferência de recursos financeiros, que ele pode ceder mão de obra, recursos humanos, servidores do seu quadro pessoal, ele pode ceder um imóvel a título de comodato. Não há uma transferência de recurso financeiro, de dinheiro em espécie, então a parceria vai se formalizar através do que a gente chama de acordo de cooperação. Se houver a transferência de recurso, os instrumentos serão outros. Ou vai ser o termo de colaboração, ou vai ser o termo de fomento. Vamos ver os conceitos no próximo slide. No artigo 2º, inciso 7º, o legislador dá o conceito do termo de colaboração, que é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública
com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostos pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. E no inciso 8º, ele define o termo de fomento, que é um instrumento por meio do qual serão formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferências de recursos financeiros. Qual que é a grande diferença, então? É muito sutil no texto da legislação se a gente compreender que a concepção daquela ideia partiu da administração pública, vai ser termo de colaboração. Se a concepção daquela ideia, daquele projeto, partiu da organização da sociedade civil, vai ser tema de fomento. Porque é interessante para a administração pública fomentar aí a atividade, os objetivos sociais e públicos das atuações das associações e das organizações da sociedade civil. O decreto federal ele foi mais feliz quando ele tratou dos conceitos, que ele deu mais clareza, que essa distinção é muito sutil. Vamos pensar, por exemplo, assim, a administração pública quer formalizar uma parceria para executar uma determinada política pública que já está ali estabelecida no cronograma dela. Ela vai fazer uso do termo de colaboração. Ah, mas a administração pública quer uma nova parceria para, por exemplo, revitalizar uma área ambiental de determinada região geográfica, de determinado bairro. Então, ela quer fomentar uma atividade nova, ainda não está na política pública dela, então ela vai fazer uso do termo de fomento. Vamos ver a redação do decreto, que o decreto federal ele foi mais feliz na distinção dos dois institutos e dá mais clareza para a gente entender a diferença de cada um deles. No artigo 2º do Decreto Federal 8726, que é do dia 27 de abril de 2016, super recente, a gente tem a diferença, os conceitos do termo de fomento e do termo de colaboração. O termo de fomento vai ser adotado para a consecução de planos de trabalho cuja concepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar projetos desenvolvidos ou criados por essas organizações. E no parágrafo 2º, o termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho, cuja concepção seja da administração pública federal. Claro, aqui ele está no decreto federal, ele se direcionou, né, se mencionou a administração pública federal, mas no conceito você pode aplicar aí para todos os outros entes federados, com o objetivo de executar projetos ou atividades parametrizadas pela administração pública federal. Então, se a gente entender aí de quem foi a concepção desse grande projeto, a gente já consegue aí estabelecer se vai ser termo de fomento ou termo de colaboração. Lembrando que, se não houver transferência de recurso, vai ser o acordo de cooperação, que ele tem um procedimento um pouquinho mais simples. Quando a gente for verificar os requisitos que as organizações da sociedade civil precisam cumprir, vamos verificar que para o acordo de cooperação, eles são bem mais restritos. E o que são as organizações da sociedade civil? Tudo que a gente chamava até aqui de ONG, de entidade, de associação, de instituição, são organizações da sociedade civil. Então, as organizações da sociedade civil são entidades, pessoas jurídicas, que não podem ter finalidade lucrativa. E se a gente for estudar a natureza jurídica, quais entidades não podem ter finalidade lucrativa, nós nos deparamos apenas com duas espécies, que são as associações e as fundações. Ao lado delas, teremos as cooperativas. As cooperativas, elas, por natureza, ela tem uma distribuição das sobras para os cooperados. Então, num primeiro momento, elas ficaram de fora dessa legislação. O legislador, na redação original, aquela que foi publicada lá no dia 31 de agosto de 2015, que nós mencionamos agora há pouco, ele não tinha previsto que as cooperativas pudessem fazer as parcerias. Naquele período do vácuo legislativo, que também nós mencionamos, e tramitou aquela medida provisória, entendeu-se que as cooperativas têm um relevante papel, né? Aquelas que trabalham com os vulneráveis, por exemplo, e tantas outras, cooperativas sociais, elas têm um importante papel a desenvolver. E elas podem fazer isso com recursos advindos dos cofres públicos. Então, o legislador equiparou as cooperativas às organizações da sociedade civil para que elas pudessem, então, estar contempladas na Lei 3.019 e pudessem, então, celebrar as parcerias. O mesmo o legislador fez com as organizações religiosas.
Da mesma maneira, na redação original de agosto de 2015, as organizações religiosas ficaram de fora neste primeiro momento. Também com a tramitação da medida provisória convertida mais tarde em lei, elas puderam ser equiparadas às organizações da sociedade civil para que elas pudessem aí fazer parceria com o poder público. Com relação a organizações religiosas, a gente só tem que fazer, pode ser que elas se deparem com alguma dificuldade em relação ao objeto, né? Porque a nossa Constituição determina que a laicidade do Estado, o Estado é laico, ele não pode definir uma religião como oficial. Então, se ele não pode fazer isso, pode ser que elas se deparem com alguma dificuldade para receber parcerias para promoção de cultos. Mas as organizações religiosas, nós sabemos, a sua atuação não se limita à realização de cultos, ela tem um outro campo muito vasto aí de atuação. Então, nesse outro campo, que não seja a realização de cultos, ela vai poder aí celebrar as parcerias, porque o legislador, então, equiparou as organizações religiosas às organizações da sociedade civil. Todas elas têm que ter uma ausência de finalidade lucrativa. E elas também não dependem de nenhum título nem qualificação. A lei, depois do vácuo jurídico, novamente, a lei extinguiu por definitivo o título de utilidade pública federal. Então não existe mais esse título. Nesse ano agora tem abril, né, que seria a data de todo mundo, todas as associações entregarem os seus relatórios de atividades para o Ministério da Justiça. Esse ano essa obrigação já não precisou ser cumprida em virtude disso, porque a lei extinguiu o título e essa obrigação das entidades prestarem as contas. E elas não precisam possuir o SEBAS. O SEBAS, ele é um certificado, né? É um certificado, com o próprio nome de certificado de entidade beneficente de assistência social, e ele dá alguns benefícios para as entidades, para as associações, para as organizações, né? Agora, tudo que a gente fala de entidade, vamos falar de organizações, para as organizações da sociedade civil. Ele não é um documento obrigatório. Aliás, a entidade, a organização que não queira ter o SEBAS, ela não é obrigada a ter. Em que pese seja um documento bem importante para poder fazer jus à imunidade tributária, tratada lá no 195, parágrafo 7º da Constituição, que é a imunidade da Seguridade Social. Então, se a organização tem funcionários, se ela tem um quadro de pessoal, se ela trabalha com a folha de pagamento, esse documento é bem importante que ela continue tendo, né? Porque você vai poder fazer economia, né? Você vai ter aí imunidade da contribuição social, da cota patronal, do PIS e da COFINS. Então, não é obrigatório, mas é um documento importante. Por não ser obrigatório, nenhum ente federado, nem União, nem Estado, nem município, vai poder exigir esse documento da sua organização para celebrar uma parceria. Se isso acontecer, tem que ter plano, impugnar o edital ou adotar uma medida judicial, porque é preciso que fique muito claro, o SEBAS é uma opção da organização, possuir ou não. Possuindo vai ter o benefício tributário. Não, possuindo não vai ter o benefício, mas ela não é obrigada a ter. E por que a gente diz que tem que ser uma associação, uma organização que não tenha finalidade lucrativa? Como que eu identifico que essa associação, se essa organização tem ou não tem uma finalidade lucrativa? Vamos trazer um slide lá do Código Civil, que é bem importante para a gente compreender. No artigo 53 do Código Civil, ele dá o conceito: constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Fins não econômicos não significa dizer que não possa ter não significa dizer que não possa ter uma atividade econômica, né? O que ele empregou mal aqui a palavra fins não econômicos, porque na verdade ele deveria ter se utilizado a expressão fins não lucrativos. Toda atividade que a organização faz, ela tem uma finalidade econômica e ela até precisa de uma fonte de receita para ela se sustentar, né? Então, quando a gente vai analisar, vamos voltar no slide. Quando a gente vai analisar o artigo 54, ele fala dos requisitos do Estatuto da Associação, ele expressa lá: sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá as fontes de recursos para sua manutenção. O que eu quero concluir, então? Se a organização tem que ter uma fonte de recursos para sua manutenção e ela vai gerar alguma atividade, tem uma natureza econômica, então não é o fato dela gerar uma receita que vai impedir que ela seja uma associação sem finalidade lucrativa, que não pode haver de maneira alguma, sob qualquer forma ou pretexto é a divisão
das sobras de um eventual superávit entre os associados, diretores, benfeitores, aquelas pessoas ali que estão na associação. Então, entendam por finalidade não econômica, o que não pode ter é repartição de superávit. E como que a gente garante aí, então, voltando um pouquinho também para falar da imunidade, tem mais 2 artigos que eu gostaria de citar, e vamos transmitir ali no slide, que é do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional diz que a União, os Estados e o Distrito Federal não vão poder instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços, tá? Ele cita lá, né, além dos partidos políticos, as fundações, entidades sindicais de trabalhadores, as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos nesse capítulo. O que eu quero dizer, então? Que além de não ter o superávit, a tua organização vai ter que demonstrar que ela não tem esse superávit. E como que a gente demonstra isso? Lá no artigo 14 do Código Civil, novamente. Vamos ver o slide? Como que você vai confirmar, então? Inciso 1. Não pode distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Inciso 2. A organização precisa aplicar integralmente no país os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais. Inciso 3. É preciso manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Aqui, então, é bem importante, e a própria Lei 13.019 vai exigir um contador habilitado, né, que faça toda essa parte dos registros contábeis, os balanços, os balancetes da organização, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. No próximo slide, só repetir, então, que as cooperativas, como a gente já viu, elas, por natureza, elas repartem, elas têm ali alguma distribuição de lucro, mas elas foram equiparadas. Em sua essência, elas atuam com a devolução das suas sobras registradas aos associados e, por essa razão, elas ficaram à margem da Lei 13.019 em sua redação original. Isto porque a distribuição das sobras não se amolda ao conceito de ausência de distribuição de lucros. E também, havíamos falado das organizações religiosas, elas são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, reconhecidas pelo artigo 5º de um decreto bem antigo, que é o decreto 119-A de 1980, antes da Constituição, portanto, né? Mas ele ainda está em vigor. Também ficaram à margem da Lei 13.019 lá na redação original, porque o legislador compreendeu que, sendo Estado laico, não poderia promover ações destinadas ao culto ou à celebração de cunho exclusivamente religioso, por impedimento da própria Constituição Federal. Então, que bom, né, que na reforma aí o legislador incluiu as cooperativas e as organizações religiosas. Além dessas entidades, dessas organizações, precisamos lembrar das organizações sociais e das organizações da sociedade civil de interesse público. Estamos falando das OS e das OCIPs, que são também organizações da sociedade civil, não há dúvida. Mas a Lei 13.019 não vai se aplicar a elas. As organizações sociais, elas firmam com o Estado, eu digo aqui lato sensu, né, pode ser o município, o Estado mesmo, o Distrito Federal, a União, elas firmam o contrato de gestão. E as OCIPs, elas firmam o termo de parceria. Não vamos confundir termo de parceria das OCIPs com os instrumentos de parceria tratados aqui nessa Lei 13.019. Elas são regidas, tanto as OCIPs quanto as organizações sociais, elas são regidas por uma legislação própria. E a 13.019 não aplica a elas, por disposição expressa. Vamos ver o artigo 3º, lá no slide. Não se aplicam às exigências desta lei, aos contratos de gestão celebrados com as organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 9.637, de 15 de maio de 98. E no inciso 6, aos termos de parceria celebrados com as organizações da sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 9.790, de 23 de março de 1999. Então, até aqui já vimos alguns conceitos bem importantes, já compreendemos o que são as organizações da sociedade civil. Na próxima aula, nós vamos ver as fases da parceria, chamamento público, edital, a seleção da proposta. E eu sugiro, então, que seja feita uma leitura do texto da lei por cada um de vocês, né?
para que a gente fixe bem esses conceitos aí dados pelo legislador, ok? Obrigada, até a próxima aula.